Olá! A partir de agora, você confere a semana. São as principais notícias apresentadas nos últimos dias aqui pela UPF TV. Revisão de contratos de empréstimos. Como recorrer devido aos juros abusivos. Campanha Tutela Responsável é lançada em Passo Fundo para alertar sobre animais abandonados, pelo risco à saúde pública, além da falta de cuidado e bem-estar dos animais. O projeto Destino Certo em Passo Fundo, que recebe materiais até esse fim de semana. E ainda, já imaginou preparar o próprio hambúrguer? Um curso aqui de Passo Fundo ensina como fazer hambúrguer gourmet. Mudanças para os motoristas e para os centros de formação de condutores. Fazer a carteira de habilitação vai ficar mais barato a partir de setembro. Veja os motivos na reportagem. A estudante está fazendo a primeira carteira de habilitação. Ela participou de 15 aulas no trânsito e 5 aulas no simulador de direção em uma autoescola. Eu acho bom, para a gente ter uma noção, porque como eu nunca dirigi, né? A partir de setembro, as aulas no simulador serão facultativas. O condutor poderá escolher se quer ou não fazer o treinamento. Uma parte é boa, porque vai diminuir o valor, e a outra é ruim, porque a pessoa não vai ter experiência daí. De passar pelo simulador. Uhum. Uma pessoa que nunca dirigiu, não tem o hábito de saber como que funciona, ele já vai ter uma noção básica dos comandos, o limpador de para-brisa, o pisca, o freio, a aceleração, a embreagem. E para a pessoa que já dirige, ela vai ter uma noção de como que é o funcionamento real, ou seja, ela vai perder as manias que ela tem. Dirigir com apenas uma das mãos, não dar o pisca quando for fazer uma conversão. Então, eu acredito que sim, né, vai haver uma perda aí na questão da parte pedagógica desse processo. A portaria do Conselho Nacional de Trânsito foi publicada em junho e também prevê mudanças nas aulas noturnas. Eram 5 obrigatórias, agora apenas uma. Já o Detran do Rio Grande do Sul flexibilizou a tabela de preços, permitindo a livre concorrência entre os centros de formação de condutores. Os CFCs poderão fazer ofertas, promoções e oferecer descontos. Antes, os valores eram tabelados. Ela é bem-vinda muitas vezes, né? Mas tem uma preocupação que é a questão não só do valor, mas a questão do ensino, né? Essa é uma das preocupações que nós vamos ter que nos adequar e disputar o mercado como for preciso, né? Com as mudanças, o valor da primeira carteira de habilitação vai passar de R$ 2.270 para R$ 1.954, uma diferença de quase 15%. Até então, nós vínhamos trabalhando com a tabela do Detran, que todo ano em fevereiro ela sofre um reajuste. Então, para nós é bem tranquilo trabalharmos com isso até então, né? Agora, né, o Detran ele abriu essa concorrência. Podemos fazer aí negociação com os nossos clientes, podemos fazer formas de prazo diferenciadas, podemos fazer panfletagens e estamos um pouco receosos com isso também. É um novo momento para as autoescolas, então? Ah, sim, um novo momento e acredito que muito delicado também. Na hora do aperto financeiro é comum as pessoas recorrerem a empréstimos, mas na hora de assinar o contrato é preciso ficar atento aos juros cobrados e às cláusulas. Erros e abusos nos juros são comuns e podem parar na justiça. A oferta de dinheiro rápido e fácil por meio de empréstimos parece boa para muita gente e sobram ofertas. Vem ligação de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é prefixo. São Paulo, Rio, Brasília, aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, toda parte, oferecendo empréstimo. Me oferecem quase que diariamente, mas eu não preciso. Ligam e oferecem, sendo mensagem, celular, etc. Todo esse assédio resulta em muitos contratos de financiamento. Para se ter ideia, de janeiro a maio do ano passado foram assinados 30 milhões de contratos só entre os aposentados em todo o país. O que pode representar a saída para um aperto financeiro de uns, significa risco para outros. Empréstimo não é uma boa. Não, nunca. Porque, na verdade, só aumenta o problema, né? Acaba virando uma bola de neve. Então, para mim, empréstimo eu acredito que não seja uma boa.
E ela está certa, já que o empréstimo pode se tornar uma bola de neve quase impagável quando são aplicados juros abusivos. Se isso estiver acontecendo com você, saiba que é possível procurar a justiça. O Serviço de Atendimento Jurídico da UPF, o SAJUR, retomou as ações de revisão de contratos de empréstimos há um ano. Entre maio e junho deste ano, foram protocoladas 10 ações. Em uma delas, o valor do contrato era de R$ 2.100. Com a cobrança dos juros de 231% ao ano, o total a ser pago passou dos R$ 5.400. Nós analisamos, então, a formação desse contrato que elas fizeram com as operadoras de crédito, né? E, em analisando o contrato e descobrindo que esse contrato gera um ônus excessivo para a parte, nós buscamos dar um auxílio jurídico para a consumidora, né, ou o consumidor. O que nós temos percebido aqui é que cada vez mais as operadoras de crédito oferecem um crédito, né, e facilitam esse crédito com juros cada vez mais abusivos, né. As práticas e cláusulas abusivas estão previstas no Código de Defesa do Consumidor e no artigo 157 do Código Civil. Tivemos alguns resultados muito positivos, né? Liminares deferidas em 5, 6 dias, né? Fazendo com que esses contratos fossem revisados de uma maneira mais imediata, né? E que tivessem um resultado mais satisfatório num tempo mínimo possível. Os alunos do curso de Direito da UPF fazem estágio no Serviço de Atendimento Jurídico. É o dia a dia da futura profissão colocado em prática. A gente faz uma assistência judiciária gratuita para as pessoas, o público, da sociedade em geral. A gente acaba fazendo meio que tudo com o auxílio do professor. A gente faz um atendimento, vê qual é o problema da pessoa, qual é o auxílio que ela precisa, um estágio, mas a gente está fazendo algo que é da vida real, digamos, né? A chegada do inverno derrubou as temperaturas na região. E será que o frio veio para ficar? Este mês nós tivemos até um veranico com temperaturas acima dos 24 graus. Vamos ver então com a repórter Gisele Borba como deve ser este inverno. O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira, dia 21, ao meio-dia e 54 minutos. Será que vamos ter um inverno frio, um pouco mais ameno? Será que vai ter bastante chuva, pouca chuva? Quem vai explicar isso para a gente é o observador meteorológico, seu Sampaio, que está aqui ao meu lado. Qual é a previsão de maneira geral para esse inverno? Ele já começou com temperaturas agradáveis. Hoje à tarde já vai fazer em torno aí de 21 graus, uma temperatura bem amena para início do inverno. O fim de semana, primeiro fim de semana do inverno também vai ser com temperaturas bem agradáveis, mínima entre 9 e 11 graus pela manhã, à tarde entre 21 até 23 graus. Essas temperaturas, ela deve se manter aí até terça-feira, bem agradável. Com relação à mudança no oceano, houve alguma alteração de temperatura no mar que reflita aqui para a nossa região no inverno com relação à chuva, à temperatura? Olha, a situação da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial ainda representa aí uma situação de El Niño fraco, mas já com uma diminuição gradativa do fenômeno. É sinal aí que vai haver aí no próximo período, ou seja, no mês de junho, julho e agosto, também com isso uma redução na chuva. A gente já não tem chuva em quantidade significativa desde o dia 28 de maio e agora nesses primeiros 20 dias do mês de junho, a gente tem aí um acumulado de 4 milímetros, a média é 134. Então, historicamente, nesses primeiros 20 dias ainda nunca teve um recolhimento aí de 4 milímetros aqui na estação meteorológica da Embrapa Trigo. Então, a gente já tem uma característica de menos chuvas para esse inverno. E com relação às temperaturas, vão ficar mais amenas, um pouco mais elevadas, vão ficar na média? Esse prognóstico, ele aponta, pelo menos por enquanto, é que a gente teria aí um pouquinho acima da média as temperaturas nos meses de julho, certo? E isso também tanto para as mínimas como para as máximas. Então, isso aponta praticamente que a gente vai ter aí um inverno aqui na nossa região dentro da sua característica. A média aqui na nossa região de geada, registros de geada é de 12 a 14, pode ser que isso ocorra. Não tivemos ainda registro de geada no mês de junho, mas pode ser aí que no finalzinho desse mês até venha ocorrer ainda. Ou seja, a gente vai ter que sair de casa
preparado, né? Bota casaco, tira casaco, porque vai ser essa característica do inverno. A semana que vem você já vai sentir isso. Tá bom, muito obrigada pelas informações. É o momento também de preparar o organismo, né, para essa oscilação aí de temperatura com bastante vitamina C. Voltamos ao estúdio. E a seguir, campanha Tutela Responsável é lançada em Passo Fundo para alertar sobre animais abandonados. E ainda o projeto Destino Certo, que recebe materiais até esse fim de semana. Nós já voltamos. Um problema crônico em Passo Fundo que tem se mostrado de difícil solução. A gente está falando do abandono de animais e a UPF lançou uma campanha para combater essa prática. É a campanha Tutela Responsável. Todo ser vivo tem direito a cuidados, e isso não importa o tamanho e a espécie, se é doméstico ou silvestre. O importante é que é uma vida e precisa ser respeitado. Quando o animal doméstico abandonado na rua ou sofre maltratos, além de ser crime, é também uma questão de saúde pública, porque sem cuidados, o pet está exposto a doenças contagiosas e aí, nós humanos, também podemos ser afetados. Então é importantíssimo que inicialmente a gente saiba das necessidades desses animais e quando eu falo das necessidades, a gente lembra das questões das 5 liberdades, ou seja, esses animais nós temos que oferecer para eles um mínimo das necessidades que eles têm. Porque muitas vezes a população pensa que alimentando os animais é necessário. Essa não é a realidade. E para ajudar na conscientização das pessoas sobre esse tema que é grave de saúde pública, a UPF, numa iniciativa da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, com apoio do NexPP, o Núcleo Experimental de Publicidade e Propaganda, apresentou para representantes do Ministério Público e Governo Municipal a campanha Tutela Responsável. O nosso intuito da campanha da tutela responsável, inicialmente, é levar o conhecimento para a população e, a partir daí, a gente trabalhar mais a função do médico veterinário juntamente com o controle dessas doenças. E a própria UPF, nós temos esse problema muito forte aqui dentro, né? Um lugar em que as pessoas acabam despachando os animais, essa é a palavra adequada, talvez é despachar efetivamente. Descartando, né? E aí a importância do curso de medicina veterinária na conscientização e numa discussão interna e externa com a comunidade para mostrar que tem cuidados necessários, tem coisas que a gente pode fazer e que está ao nosso alcance. E é até uma questão ética. Essa é uma questão forte, me parece, do ponto de vista do bem-estar e que envolve responsabilidade, que envolve compromisso e que isso tem a ver com a ética do cidadão, de uma certa forma. Além dos animais domésticos, os silvestres, especialmente as aves, ainda são confinados em residências e muitas vezes sem os devidos cuidados. Uma situação de risco para os animais e as pessoas. Papagaio, caturrita, periquitos, de modo geral, né, que muitas vezes pode trazer doenças meio camufladas, podemos dizer assim, e muitas vezes sem um controle sanitário, muitas vezes pode passar despercebido. Só quando acontece algum problema dentro de casa que a gente consegue, vai no veterinário, né, que consegue identificar. Falando especificamente dessas aves, que sinais que elas dão que a pessoa pode perceber e ficar alerta? Principalmente o sinal respiratório, né, que é uma das contágios uma forma de transição mais frequente, assim, né, isso pode, sinal respiratório, gripe, secreção, espirro, né, às vezes tosse, então muitas vezes a gente tem que ficar alerta e correr para o veterinário para avaliar. A campanha Tutela Responsável tem início a partir de hoje sem prazo para terminar. Será constante e com várias ações daqui para frente. Será feito e-book, cartilha, trabalho em redes sociais e spots na Rádio UPF sobre o assunto. Pessoas com um curso técnico têm 38% a mais de chance de conseguir um emprego formal com carteira assinada. Além disso, o salário pode ser 13% maior em relação a quem tem a mesma formação. Para estar bem colocado no mercado de trabalho, é preciso se qualificar. E por isso que a UPF oferece no próximo semestre 4 cursos técnicos. Veja na reportagem. Foi entre uma aula e outra que o Jean conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Antes de começar o curso técnico em mecânica, ele estava desempregado. Mas a possibilidade de qualificação abriu portas. Hoje em dia o mercado procura muito técnico, o salário é um salário adequado
com a função e a procura por técnico é maior do que cargos superiores muitas vezes, né? Entrar de vez no ramo é só uma das consequências do ensino técnico. Os cursos geralmente têm 2 anos e muita procura. A Franciele é um exemplo. Mesmo que já trabalhe com audiovisual e mídias digitais, conseguiu entrar no ramo da radiologia e agora já quer até se especializar na nova área. Para mim foi a melhor coisa, porque é uma formação um pouco mais rápida, mas ele impactou de grande forma no mercado de trabalho. Eu pretendo seguir na área, pretendo fazer especialização em radioterapia para trabalhar com pessoas com câncer diretamente. O segredo está na aplicabilidade do conteúdo. Nos cursos técnicos, os estudantes têm a noção prática das áreas. Oportunidade também para quem já está no mercado de trabalho e quer se atualizar. Que a gente acaba abordando uma parte teórica que muitas vezes simplesmente pela prática a gente não aprende, né? Às vezes, como a gente costuma dizer, acaba fazendo, mas sem saber o que está acontecendo por trás. Então a gente aborda essa parte também, né? Que é importante esse conhecimento, né? De saber o que está fazendo e por que está acontecendo aquilo, né? A gente tem uma parte teórica com cálculos também, mas a gente foca muito mais na prática, né? Quem entra aqui, então, sai preparado para o mercado de trabalho. Sai preparado para o mercado de trabalho, com certeza. A estrutura também faz diferença na formação. Na UPF, os cursos técnicos em mecânica e eletrotécnica acontecem nos mesmos laboratórios das engenharias. Já os técnicos em radiologia e enfermagem usam os laboratórios da morfologia e o hospital veterinário. Por estar inserida dentro de uma universidade, ela oportuniza exatamente laboratórios super equipados, laboratórios de ponta, para que a gente possa melhorar e formar melhor esses profissionais para atuarem no mundo do trabalho. Oportunidade essencial para quem busca aliar teoria e prática. É muito relacionado uma coisa com a outra. Daí a gente tem mais facilidade em aprender, né? Cidades em todo o mundo voltadas a políticas públicas de reconhecimento, promoção e execução de projetos para a formação integral de seus habitantes. O Cidade Educadora é um movimento que nasceu em Barcelona, na Espanha, com a perspectiva de que a cidade é um direito de todos. E o município de Marau também faz parte desse movimento, assim como Soledade e, em breve, Carazinho. É assim, dando os primeiros passos, que Heloísa conhece a praça aonde vai brincar quando crescer. É a praça do centro de Marau. Fica em frente à Igreja Matriz, outro cartão postal da cidade. O cuidado com os detalhes, com o bem-estar dos moradores, recebe o reconhecimento de quem passou a vida inteira por aqui. É uma cidade limpa, acolhedora, o povo é simpático, mesmo que a gente não conheça as pessoas, todo mundo se cumprimenta, é bem legal. E ela tem mais um motivo para se orgulhar. Marau recebeu o título de Cidade Educadora. Para se ter ideia, apenas 20 cidades do Brasil têm este reconhecimento, que atende a critérios internacionais. O princípio das cidades educadoras é que o cidadão ele compreenda que ele é parte, que a cidade é para ele. Então, tudo que é pensado em Marau é pensado não somente para aquele momento. As pessoas elas fazem parte, elas colaboram, elas participam efetivamente das ações. E quando todos pertencem, todos cuidam, todos participam. É uma gestão compartilhada para o crescimento de todos e que vai além dos espaços formais de educação. Passa pelo esporte, pela cultura, como formas de desenvolvimento integral das pessoas. Passa também pela saúde, segurança e utilização dos espaços públicos. A Prefeitura recebe o título com a responsabilidade de não apenas manter, mas ampliar o que já está sendo feito. Nós vamos começar a executar um trabalho de descentralização de espaços públicos de lazer. O modelo da Praça Central que nós temos hoje aqui, ela vai ser replicada em bairros da nossa cidade, com uma academia ao ar livre, com parque para as crianças, com espaços de leitura, de lazer, de esporte, para que a gente possa também fazer essa integração. Além de uma revitalização completa do nosso parque de eventos, também com esse intuito de levar a nossa comunidade até esses espaços, promover lá ações, eventos, para que possamos integrar os bairros com a região central da cidade.
A gestão quer ouvir o que a população tem a dizer e, para isso, realiza o projeto Prefeitura em Ação. Uma vez por mês, todas as secretarias são instaladas em um bairro, oferecem os serviços e ouvem as sugestões e pedidos dos moradores. Nas escolas, todas as crianças da educação infantil são atendidas nos 2 turnos, manhã e tarde. Para os alunos do ensino fundamental, tem atividades de contraturno escolar. Esta é uma oficina de iniciação ao trabalho, mas aqui, na ABB, são oferecidas 40 oficinas artísticas, culturais, esportivas, no contraturno escolar. Em média, são 1.000 alunos das redes municipal e estadual. O que você já aprendeu? Fazer chapinha, escova, cacho, trança. Penteados? Penteados. Já pensou em ser cabeleireira, quem sabe? Já. Que tal desenvolver a concentração e a coordenação motora em uma aula de música? Você gosta de fazer aula de música? É bem legal, bem divertido. Por quê? Porque a gente aprende bastante para o nosso futuro e tudo mais. Estas oficinas são realizadas uma vez por semana, mas tem crianças e jovens que participam todos os dias. Segunda eu faço futsal, hoje música, amanhã eu faço futebol de campo, quinta eu faço inglês e sexta eu faço informática. A Prefeitura aderiu à carta de intenção da Associação Internacional de Cidades Educadoras depois que a Universidade de Passo Fundo percebeu que a gestão municipal já atendia a critérios necessários para conquistar o título. Por meio de um projeto de extensão, a UPF incentiva e dá suporte a municípios que queiram se tornar cidades educadoras. A Universidade de Passo Fundo tem sido reconhecida, inclusive pela Rede Brasileira das Cidades Educadoras e também pela Associação Internacional das Cidades Educadoras, como uma instituição de ensino superior preocupada com os territórios educadores da região de abrangência. E nós aqui temos o Programa Universidade Educadora, que é constituído por vários projetos. Porque, de um modo ou de outro, nós transversalizamos diferentes diálogos acadêmicos em nome de um lugar, de um território que educa para além das fronteiras escolares. Mais de 25 toneladas. Esse é o total de material descartado corretamente nas 2 primeiras edições do projeto Destino Certo em Passo Fundo, liderado pelo Shopping Bela Titá. Nesse ano, o ponto de coleta recebe materiais até esse final de semana. A Daisy levou papel, plástico e garrafas PET para a destinação correta. E de quebra, ainda saiu com um temperinho para casa. Eu acho muito interessante, porque assim, além de você estar ajudando com o meio ambiente, daí você consegue pegar uma mudinha de algum tempero, alguma coisa que você gosta, né? É assim em mais uma edição do projeto Destino Certo. O objetivo é incentivar o descarte correto de materiais, alternativa essencial para o meio ambiente. O Ezequiel é professor do curso de Engenharia Ambiental da UPF e nos acompanhou para conhecer o projeto. Segundo ele, o impacto de cada um desses materiais no meio ambiente pode ser extremamente prejudicial. O ideal é que o alumínio, o papel e o vidro sejam sempre reaproveitados para evitar a retirada de mais matéria-prima do meio ambiente. A ideia da coleta desse material é tentar, já que houve impacto, já foi retirado do meio, que a gente consiga manter esse material circulando ali dentro, diminuindo futuros impactos. A gente reduz energia, transporte, recursos humanos também. Mas o mesmo não acontece com as lâmpadas, pilhas, plásticos e o óleo de cozinha. Nos rios, uma gota de óleo contamina até 20.000 litros de água. Malefícios que também impactam na saúde humana. No caso das lâmpadas e das baterias, o grande problema se encontra na formação dela, que são utilizando metais tóxicos, cádmio, ferro, chumbo e das lâmpadas, principalmente as fluorescentes, o mercúrio. Esses metais eles são bioacumulativos, ou seja, se você entra em contato com eles, através de um corte ou simplesmente respira o gás das lâmpadas, ele acaba entrando no seu organismo e ele permanece lá, principalmente se linkando ao sistema nervoso central, causando problemas ao longo do tempo.
É por isso que o projeto conta com 5 empresas parceiras, que recolhem os materiais todos os dias. O objetivo é dar o melhor descarte possível para todos eles. Todas essas empresas que recolhem tanto óleo de cozinha, quanto as lâmpadas, quanto o papelão, as pilhas, todas elas têm o alvará ambiental para poder fazer esse recolhimento. A população pode fazer o descarte de papéis, pilhas, lâmpadas, vidros, latas, eletroeletrônicos, plásticos e também o óleo de cozinha. O descarte pode ser feito no estacionamento do Shopping Bela Titá entre as 10 da manhã e as 10 da noite, de segunda a sábado. O estacionamento é liberado gratuitamente por até 15 minutos. Tudo para conscientizar que todo lixo tem o seu lugar certo. É interessante que as pessoas tragam esse material aqui para os pontos de coleta, aqui no Bela Titá, na Secretaria do Meio Ambiente também tem um. Então, para que esses materiais perigosos acabem tendo a destinação adequada. E depois do intervalo, um curso aqui em Passo Fundo que ensina a preparar hambúrguer gourmet. E ainda uma escola municipal que começou a inserir outro idioma na rotina da educação infantil. A gente já volta. Quatro dias de muito esporte e integração. Assim foram os Jogos Universitários, que reuniram estudantes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina aqui na UPF. Cerca de 1.500 estudantes de 40 universidades gaúchas e catarinenses vieram a Passo Fundo em mais uma integração de atléticas dos cursos das engenharias, arquitetura, agronomia e direito. Um jogo está se consolidando aí, o movimento universitário atleticano, como que se chama, está crescendo cada vez mais aí e tem tudo para os jogos serem muito bons. Né? Na UPF, os estudantes competiram durante 4 dias em classificatórias. São cerca de 40 grupos reunidos em jogos de 20 modalidades esportivas. A atlética, ela serve para isso, né? Competição esportiva para integrar os alunos nesse sentido. Tem muitas atléticas de Santa Catarina, lá de Rio Grande, Pelotas, pessoas de longe vindo para cá só com esse objetivo, sabe, de levar um troféu para casa. Levar uma experiência esportiva diferente para os alunos do ensino fundamental aqui de Passo Fundo. Essa é a proposta de um projeto que oferece oficinas em escolas municipais. Os primeiros movimentos são difíceis. Depois, com a prática, vai ficando mais fácil. É que para muitos desses alunos, esse é o primeiro contato com o jiu-jitsu. Através do projeto Esporte na Escola, a modalidade passou a ser oferecida em rápidas oficinas. Na medida do possível, as demais modalidades, futebol, vôlei, basquete, outras modalidades como tênis, judô, karatê, com certeza irão participar. Estamos aguardando com muita ansiedade, com muita expectativa, né, para que esse projeto realmente ele contemple todas as necessidades, que ajude as crianças a cidadania, né, no respeito, na força de coleguismo, para que realmente sejam amanhã um cidadão do bem. O jiu-jitsu é um esporte de raciocínio que permite a prática da autodefesa. A modalidade foi escolhida através de um chamamento público e está sendo oferecida em 10 escolas municipais. Autoestima, né, capacidade de pensar melhor, de desenvolvimento com as crianças. Então tem vários benefícios que pode ajudar. O comportamento da criança muda muito na escola, com os pais, com os colegas, né, vai interagir bem melhor. Uma oportunidade de conhecer um esporte diferente e até criar gosto pela prática. Eu achei bem interessante, só que eu gostaria que tivesse mais vezes. Se percebe bastante a integração deles, muito envolvimento e com certeza é um projeto que vai desenvolver atenção, com certeza volta-se ao progresso em sala de aula, né? Não tem custo nenhum, né, o nosso projeto social. Então a gente, a periferia tem muita criança que não tem condições. Então é isso que a gente está buscando, para elas interagirem no projeto social com nós, para se tornar alguém melhor, uma pessoa melhor, uma criança,
fazer o bem. Nós temos crianças de vários segmentos da sociedade, crianças em vulnerabilidade social, outras não, né? Mas a gente quer proporcionar para que as crianças realmente se tornem cidadãos do bem e que possam realmente contribuir e serem úteis à sociedade da melhor forma possível. Que tal aprender a fazer um hambúrguer artesanal em casa? Essa é a proposta de um curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, que ensina a preparar esse lanche gourmet apreciado por muita gente. Desde o pão até a carne, é possível aprender a fazer tudo do zero. A tarefa não é das mais fáceis, mas a culinária artesanal pode sim ser aprendida por qualquer um que goste de colocar a mão na massa. Paulo é chefe e instrutor do curso de hambúrguer artesanal promovido pelo SENAI. Inicia-se então com uma parte teórica, onde a gente desenvolve e explica o processo de cozimento de pães, processo de temperos, molhos, aí depois parte para a parte das carnes, os blends de carne, as combinações, sabores, né? Aí depois vem a parte prática, então, que é realmente botar esse conhecimento inicial em prática, desenvolver o pão, desenvolver os processos de carne, fazer a moagem da carne, fazer o blend, saborizar ela, e aí a partir daí então começa o processo de cozimento ou selamento da carne. Esse formato mais rústico da gastronomia se popularizou e o hambúrguer artesanal é um prato cheio para quem gosta de fazer diferente na hora da refeição. Carlos é lojista, mas se interessou pela tendência e decidiu descobrir mais. Na realidade, eu vim à busca de conhecimentos e técnicas, né? E hoje, como é uma tendência de mercado, até mesmo aqui na nossa cidade, mesmo a hamburgueria hoje, então eu estou em busca hoje de conhecimento. O professor Paulo nos dando todas as dicas aí, está sendo excelente o curso. E todo esse trabalho não fica só em Passo Fundo, não. A unidade do SENAI é móvel e roda todo o estado com diferentes cursos. Fora o hambúrguer artesanal, nós temos curso como comida de boteco, né, confeitaria e padaria. Né? São os cursos que agora, neste momento, a gente está oferecendo e estamos realizando aqui na unidade móvel do SENAI, aqui na Escola de Passo Fundo. Mas qual o segredo para ficar tão saboroso? Além do preparo, a montagem também é importante. A gente sempre se preocupa com os mais pesados embaixo para que a torre não caia, né? E algumas composições, por exemplo, de 2, 3 hambúrgueres junto, né, de carnes juntas, então acaba criando muito peso. Então a gente tenta equilibrar sempre os mais pesados embaixo e os mais leves em cima. E finaliza sempre com aquele palitinho que é para dar o charme lá de estabilizar essa torre para ela não ficar desmanchando. Depois de todo esse capricho, vem a melhor parte, experimentar a criação. E parece que foi aprovada. Não é novidade que as crianças têm mais facilidade para aprender inglês. E pensando nisso, uma escola municipal aqui de Passo Fundo começou a inserir essa outra língua na rotina da sala de aula da educação infantil. Para uns, amanhã começa com música. Para outros, com brincadeira. Elefantinho colorido. Let's color. Green. Depois de brincar, é hora de ajudar a professora na chamada e contar quantos colegas vieram. 5, 6, 7, 8, 9. Isso está já na rotina, né, como atividade permanente, né, que a gente realiza na escola todos os dias. Então a gente sempre procura trabalhar o dia a dia deles, né, que nem ali quantos colegas vieram. Então sempre tem números diferentes, né. O total de colegas são 15, né. Então eles vão até o 15. Né? Então, assim, eles vão contando e a gente trabalha também a quantidade de colegas que não vieram. Então, sempre trabalhando a forma lúdica, né? Junto com a prática, né? Aqui nesta Escola Municipal de Educação Infantil é assim. O inglês está por tudo, na identificação das portas, nos desenhos e atividades. Esse foi o método que a escola encontrou para inserir uma segunda língua na vida dos pequenos. Inicia com as crianças de berçário já, para eles irem escutando, para eles já irem tendo esse contato com a língua inglesa e a gente vai aprofundando de acordo com a faixa etária. Então, quanto maiores eles são, que nem a turma de pré, de maternal 2, eles já vão tendo um estímulo um pouquinho maior, né? Na verdade, a gente nota o avanço, sim, com as crianças novas que estão iniciando na escola e com aquelas que já vêm conosco desde o berçário, né? Que já tem, então, esse incentivo desde bem pequenos. A
A escola tem 160 crianças e 10 professores. E todos aprendem juntos, cada um no seu tempo. Como é que a gente conta em inglês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse projeto está de aniversário, né? Fazendo 5 anos, agora semana que vem. Tudo que a gente trabalha, a língua inglesa faz parte, desde a identificação na escola, do cotidiano das crianças e de todas as atividades pedagógicas que são pensadas, tem a imersão da língua inglesa junto, ela faz parte do dia a dia das crianças. Acho uma iniciativa bem legal, eles gostam de aprender, eles são curiosos e ficam orgulhosos em que já aprenderam, né? E a gente como pais acompanha e acha bem interessante para que eles possam ter essa atividade para que mais tarde eles possam seguir aprendendo o inglês. Eles chegam em casa muito felizes, né? E daí tem um contato com a mãe, com o pai, com a avó, daí eles começam a falar as palavrinhas em inglês assim, né? E a gente fica bem lisonjeado, né? E fica muito faceiro de ver isso, né? É uma iniciação muito importante, né? Que futuramente vai ser para eles atingir novas metas e se adaptar fácil, até muitas vezes a iniciação ao mercado de trabalho, né? Esta é uma maneira diferente de vivenciar e aprender desde cedo uma nova língua. As cores. Me diz quais. Yellow, pink, purple, blue e black. Ajuda-me, ó. How is the weather? How is the weather? How is the weather today? E o programa de hoje termina aqui. Todas as reportagens apresentadas também estão nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até mais.